Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui, mais um Desmistificando Besteiras. Dessa vez eu vim desmistificar uma besteira um pouco diferente do que normalmente eu acabo desmistificando por aqui. Porque normalmente eu desmistifico os mesmos canais sempre, claramente com uma ou outra exceção, mas quase sempre é para falar alguma coisa sobre espadas, sobre armaduras, sobre batalha medieval. Porque sim, o povo fala muita besteira sobre essa parte. Mas eu venho percebendo também que tem outros tipos de besteiras ligadas à Idade Média que estão surgindo, e essas estão normalmente passando desapercebidas. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui especificamente. Que são as besteiras ligadas ao lado mais cultural da coisa, e menos ao lado combate. Em especial, voltado ao público eslavo. Caramba, esse é o tipo de besteira que eu posso dizer que tá estranho mesmo e tem que ser desfeito de alguma forma. E acho que nada melhor do que eu falar sobre isso, já que, pelo menos essa parte, eu tenho certeza do que eu estou dizendo e posso ajudar muita gente a entender melhor a questão dos eslavos e as besteiras que estão sendo faladas aí. Primeira coisa, essas besteiras começaram por causa da grande guerra que estava tendo até pouco tempo atrás entre a Rússia e a Ucrânia. Natural, né? Um monte de gente querendo capitalizar em cima de tragédia humana. Isso por si só já é lamentável, na minha humilde opinião. Tanto que, ao longo de toda a guerra que ocorreu aí, eu não toquei no assunto, porque eu acho antiético fazer isso, capitalizar em cima de tragédia humana. Mas muita gente não é muito ética por aí. Na verdade, acho que pessoas éticas são a minoria, parece, cada vez mais. Principalmente aqui no YouTube. Nossa, o YouTube é cheio de gente antiética. E é mesmo, infelizmente. Mas enfim, muita gente para poder falar de curiosidade bobinha histórica a respeito da Ucrânia e da Rússia, resolveu falar sobre a Idade Média da Ucrânia e da Rússia. E na boa, puta tema complicado de se falar. E por que é complicado isso? Porque existem algumas coisas. Existe a versão ucraniana da história, a versão russa e a versão verdadeira da história. As versões ucranianas e russas propriamente ditas, eu acredito que não vale muito a pena serem retratadas, porque elas só revelam um lado fanista de cada uma das nações, e não necessariamente uma preocupação real histórica com o contexto medieval. Mas a versão real da história, aquela mais historiográfica mesmo, esta vale e deve ser compartilhada pela frente, porque esta sim reflete a real história dos dois países ou do que eles eram durante a Idade Média. E na boa, pode ter certeza que não é isso que estão fazendo. Porque toda vez que alguém vem falar de história medieval da Rússia e da Ucrânia, é de praxe que as pessoas pegam a versão traduzida da história russa. Como assim? Você já deve ter visto milhares de pessoas falando lá que a Rússia surgiu a partir de Kievan Rus, quando Volodymyr o Grande da Ucrânia dominou a República de Novgorod. República de Novgorod é uma confederação de reininhos. Dominou ela e ele e seus sucessores derrotaram os nórdicos que tinham força na República de Novgorod, dominaram os reinos nórdicos que faziam parte da República e expulsaram os suecos do continente europeu. E aí por isso que surgiu o Império Russo, que depois virou a Rússia. Essa versão clássica todo mundo conhece. Agora, algumas coisas são ser ditas nesse processo. Primeiramente, Kievan Rus nunca equivaleu à Rússia. Guardem essa informação. Kievan Rus era o equivalente à Ucrânia e uma parte de Belarus durante a Idade Média, pré-Império Russo. Então, durante o período pré-dominação de Volodymyr, Kievan Rus nunca passou disso. Kievan Rus era provavelmente o maior reino filiado ou aliado à República de Novgorod. A República de Novgorod era uma confederação de reinos, mas era uma república porque ela funcionava a partir de um sistema republicano de governo, eleito entre os príncipes e com um parlamento de príncipes. E dentro da República de Novgorod havia Kievan Rus, haviam alguns outros reinos eslavos, porém a predominância dos reinos dessa confederação eram reinos nórdicos, não reinos eslavos. Por que isso é importante ressaltar? Porque esses reinos nórdicos são majoritariamente do que compõe a Rússia e do que hoje compõe a população russa, a genética do povo russo. Sim, os russos não são eslavos de sangue. Eles podem até terem sido escravizados com a dominação de Volodymyr no passado e dos seus sucessores, mas os russos não são eslavos de sangue. Então, sabe todas aquelas teorias de que os russos louvavam Svarog, que os russos seguiam o panteão de deuses eslavos e tradições eslavas mais antigas? Cara, isso é bobagem. A maior parte dos russos não fazia isso. Haviam alguns russos do sul da atual Rússia hoje que eram sim compostos por reinos eslavos, mas os reinos da atual Rússia, como Moscou de hoje, assim como Novgorod mesmo, o reino onde ficava a sede da República, o reino onde hoje é Petrogrado, Petersburgo,
e vários outros ali mais para dentro, até os Urais, eram formados por povos nórdicos. Nórdicos urálicos, sem dúvida, a grande maioria deles. Na verdade, a maior parte dos nórdicos tem alguma coisa de urálico. São poucos os nórdicos que não tem nada de urálico neles, pode ter certeza. Mas sim, nórdicos. Ali era uma terra de Odin, era uma terra viking, não uma terra eslava. Mas a identidade cultural eslava veio tão forte com a dominação dos ucranianos que, sim, a população absorveu muitos elementos da cultura e língua eslava. A língua completamente absorveu. Apesar de ainda ter traços nórdicos escondidos na língua russa, o que creio que seja um assunto para outro vídeo, a Rússia foi completamente aculturada como um país eslavo, de cultura e língua, mas sua base populacional genética, isso nunca deixou de ser nórdico. Então, essa é uma grande besteira que o povo costuma dizer a respeito da Rússia, de que, não, os russos são um exemplo de povo eslavo, e aí eles estão dominando a Ucrânia por causa do pan-eslavismo, ou queriam dominar a Ucrânia por causa do pan-eslavismo, porque a Rússia surgiu na Ucrânia e não na Rússia. Cara, é um absurdo maior que o outro, né? Vamos falar a verdade. Pensa só, a Rússia surgiu na própria Rússia, a Ucrânia surgiu na própria Ucrânia. Ai, mas porque os nomes, na época eles chamavam Rússia e por isso eles eram Rússia, e o termo Ucrânia surgiu muito recentemente. Cara, o termo Ucrânia realmente surgiu muito recentemente, já após a Idade Média. De fato, isso é uma verdade. Mas a população que vive na Ucrânia hoje é a mesma população. São os mesmos genes daquela época. São os mesmos dos Kievan Rus. Enquanto os da Rússia de hoje são os mesmos genes dos nórdicos de Novgorod que viviam lá. Ah, mas a Ucrânia era domínio nórdico também, porque Rurik era um viking que foi lá e dominou. Rurik não dominou a Ucrânia. Rurik se casou com a linhagem já existente em Kievan Rus. E seus filhos, na verdade, e netos e bisnetos até chegar em Volodymyr, já tinham sangue eslavo. Eles não eram vikings puro sangue. O que acontece é que sim, há mesclas de eslavos ao longo de toda a Confederação de Novgorod, mas a mescla é muito mais forte na Ucrânia, no Kievan Rus. É muito fraca as mesclas já mais para o norte, ali em Moscou, por exemplo. Ali é majoritariamente nórdico mesmo. Então, esse negócio aí de que mas começou tudo com um príncipe viking que foi lá e dominou a Ucrânia, não dominou por força. Ele fez a diplomacia nobílica mesmo, se casou, teve filhos lá. Ele próprio, ao que tudo indica, nunca reinou Kievan Rus, o Rurik. Ele nunca chegou a reinar esse reino, mas os filhos dele sim. Foi apenas uma figura importante para toda aquela região. Então, essa é uma grande bobagem que vem sendo dita por aí. Sim, realmente, o Império Russo começou a partir de uma dominação ucraniana. Mas, não, a Rússia não era a Ucrânia no passado. A Rússia sempre foi a Rússia, a Ucrânia sempre foi a Ucrânia. Tanto que o próprio termo Rússia só surgiu após a formação do Império. Até antes era Kievan Rus, e os Rus receberam esse nome porque eles eram os povos rutenos. E isso é histórico, é catalogado. O termo Rússia em si já é pós-formação do Império, então a própria Rússia só surgiu como Rússia mesmo já após a formação. Nunca houve uma pré-Rússia ucraniana, pré-Rússia em si. O máximo que houve era a casa que veio a dominar a Rússia, veio de lá da Ucrânia. E sim, a casa que veio a dominar a Rússia só passou a se chamar Romanov porque Volodymyr o Grande, em seu segundo casamento, ele se casou com uma princesa romana. Tanto que Romanov significa filho dos romanos, ou seja, filho dos imperadores romanos, descendente lá da família de Júlio César. E sim, a Rússia é sem dúvida uma continuação tardia de Roma. Teve a Roma mesmo, clássica, aí teve a divisão das Romas ocidentais e orientais, a ocidental morreu rápido, até se reergueu como Sacro Império, mas Sacro Império na verdade foi só uma tentativa de recriar Roma, e não teve o traço genético dos imperadores em si, embora na Roma Oriental a linhagem de imperadores persistiu até o último. E como houve casamento dessa linhagem romana com a família de Volodymyr, eles passaram a ser Romanovs por isso. Então, quando o povo fala que não, a Rússia é a continuação do Império de Gengis Khan, do Império Mongol, não. A Rússia é a continuação de Roma. Ou a Rússia cesarista, czarista, czar vem de César, que é César, que é o título de imperador romano. Até nisso mostra como a Rússia é na verdade uma continuação de Roma. De Roma junta aos príncipes da casa de Rurik, junto com a casa já anterior de Kievan Rus, que agora eu não me lembro o nome, quem foi o fundador dela, mas isso está registrado no livro de Veres,
E depois eu vou até tentar colocar o nome aqui para vocês saberem. E bom, meus amigos, acho que é isso. Não caiam nessas besteiras. Não, a Rússia, ela pode ter até suas derivações de uma dominação ucraniana, mas ela não é a Ucrânia, nunca foi e nunca vai ser a Ucrânia. A Rússia é a Rússia, a Ucrânia é a Ucrânia. Sempre foram, sempre vão ser coisas diferentes em si. Os líderes dominadores podem mudar muita coisa em um país, sem dúvida. Podem mudar a cultura, podem mudar a língua, mas mudar a identidade genética é uma coisa que eles jamais vão conseguir fazer. Alguns já até tentaram, mas não precisa nem falar a tragédia que isso foi. Agora, mais do que isso, essa desculpinha aí, cara, é uma puta coisa de um líder totalitário que só quer mais poder pra ele. Que é o caso dessa guerra, vamos ser sinceros. Não tem nada a ver com etnia, não tem nada a ver com nada, tem a ver apenas com poder. Então, por favor, não vamos dar audiência a quem quer crescer em cima de tragédia humana. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.